Bem, então, o projeto da reforma administrativa apresentado ontem pelo governador Wellington Dias, até ontem cercado de muito sigilo, o governador preferiu discutir internamente para agora apresentar uma proposta real aos parlamentares. Aqui ao nosso lado, o secretário de governo Merlong Solano vai conversar a respeito deste projeto e do trâmite a partir de agora. Bom, secretário Merlong Solano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro, explicar como é que serão esses projetos, esses projetos de emenda constitucional, que será um, né, apenas, e outros 5 projetos. Por que é necessário transformar isso em lei e em alteração da Constituição? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Erivaldo. Boa tarde. A alteração no constitucional diz respeito a um ponto específico, a criação de uma corregedoria, né, carregada de acompanhar e levar os pareceres para o governador em relação aos processos administrativos disciplinares, porque pela Constituição atual, apenas a PGE tem essa atribuição. Certo. O governador quer fortalecer essa ação. Quer fortalecer uma ação de avaliação do desempenho do servidor público. E quer a participação, além da PGE, da CGE e da SEAD. E apenas para que aconteça isso é necessário que haja uma alteração na Constituição. Em outras palavras, permitindo... o governador quer acompanhar de perto processos que tratam de desempenho, de disciplina de servidores públicos em geral. É porque hoje está um sistema em que apenas os gestores, de fato, é que têm atribuições. E há uma certa impressão do governador de que está meio frouxa a situação. Então, seria uma estrutura vinculada ao Palácio do Governo, Palácio Karnak. Estimulando os gestores a cobrarem desempenho, resultado, o cumprimento da lei. Servidor que cumpre suas obrigações não tem nada a temer. Não tem nada a temer. Isso já dentro do princípio da eficiência. Da eficiência. Porque, embora a gente esteja valorizando mais as medidas que reduzem despesa, porque o momento exige isso, como extinção de órgãos, demissão de cerca de 1.200 terceirizados, não são 2.000, como falou o deputado. 1.200, é isso? Cerca de 1.200, 25%, nós temos cerca de 5.000, dá aproximadamente 1.200. 2.300 que fecha com cargos comissionados. Incluindo DAIs, cargos comissionados, extinção de órgãos. Embora essas medidas chamem mais atenção pelo seu impacto, a reforma também tem um viés da busca da melhoria da ação do Estado. Pela linha da modernização, absorvendo mais tecnologias, já está o Piauí conectado em andamento, levando tecnologia de banda larga para todo o Estado. Ele permite que o Estado adote procedimentos como o Sistema Eletrônico Informatizado, que a SEAD já está implementando para reduzir o uso de papel e agilizar os processos. Um processo poderá ser trabalhado ao mesmo tempo na PGE, na SEMAR, no órgão FIM, que tem aquele projeto dependendo de uma licença, dependendo de um parecer, portanto, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência do Estado. Ideias como o táxi Gov, usar o aplicativo, porque no sistema atual você fica dependendo da alocação de veículos ou do carro próprio. O carro próprio é de todas a pior alternativa. Quando o carro bate, o Estado fica sem aquele serviço durante 1 mês, 2, 3, 6. A locação é uma alternativa razoável, quando bem gerida, é boa, mas muitas vezes você tem o carro alugado o mês todo e você só precisa dele. Acabou aquele tempo do governo ter carros em uma oficina para cuidar dos carros. Isso aí não funciona. E o táxi Gov permite combinar a alocação com o uso pontual de um veículo. Você está precisando de um veículo para ir lá na Secretaria da Fazenda resolver um assunto, mas não precisa passar o dia todo lá. Então, combinar a alocação. Então, a reforma tem esses dois lados, modernização e redução de despesas. Não há como fugir da questão da redução de despesas. Dentro dessa ideia de redução de despesas, a corregedoria vai ajudar de que jeito? Esse controle mais próximo? Na verdade, a corregedoria, Joelson, ajuda mais no aspecto da busca da melhoria da eficiência. Certo. O gestor público, a folha de pagamento do Estado é a principal despesa. Correto. Combinada com a déficit da Previdência, constitui o grande gargalo financeiro do Estado do Piauí e dos demais estados. E o que é pior nesse aspecto, ela vem crescendo acima da inflação e acima da receita corrente líquida. O secretário Rafael mostrou os números, muita clareza, junto com o secretário Ricardo Pontes. Se a folha tivesse crescido de 2011 para cá, apenas no ritmo da inflação, ela seria mais de R$1 bilhão menor por ano. Então, este é o grande gargalo das finanças do Estado do Piauí. Portanto, fazer revisão da folha,
fazer revisão das aposentadorias é uma necessidade permanente. E acompanhar o desempenho dos servidores. Ou seja, fazer com que esse dinheiro gasto com folha renda mais. Renda para a população. Você foi contratado como médico. Tem que estar lá. Tem que prestar um bom serviço ao cidadão que precisa do médico, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem dinheiro para pagar uma consulta particular. Você é policial, o cidadão não tem dinheiro para contratar segurança privada, precisa ir na delegacia e ser bem recebido. Entendi. Então, a preocupação é mais com a eficiência e com a qualidade, no que respeita a essa questão da corregedoria. E acabar com essa sensação de que o servidor pode tudo. O servidor bom, o servidor ruim, os dois tratados da mesma maneira. O servidor bom até se desestimula. Olha, pois esse cara aqui faz o que quer e não acontece nada com ele. E eu estou aqui trabalhando, me dedicando, não sou nem promovido às vezes. Nesse momento, inclusive, não vai poder ter promoção. Nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, a história da corregedoria, o objetivo é mais incentivar o bom servidor a querer melhorar ainda mais o seu serviço. E criar a sensação de que o mau servidor poderá sofrer alguma penalidade. Secretário, há cortes, fusões de instituições, mas também a criação de órgãos, como, por exemplo, a divisão da SDR em agricultura familiar e também agronegócio. Isso não dificulta também a ação administrativa? É aquela história da exceção à regra, né? Predominam os cortes, cerca de 19 órgãos extintos ou fundidos, a redução de pessoal, a redução do gasto com custeio, para economizar cerca de 300 milhões, como disse o governador. Mas no caso da área rural, a avaliação que o governador faz é que são duas realidades muito, muito distantes. A agricultura familiar precisando de uma atenção muito mais próxima, precisando de assistência técnica, precisando, enfim, de incentivo. A agricultura empresarial precisa mais que o Estado não lhe atrapalhe. Precisa mais de infraestrutura, uma ponte, uma estrada, uma rede de energia elétrica que está faltando naquela região, uma legislação fiscal adequada. Então, é outra necessidade, é outro tipo de necessidade. Por isso, o governador, neste caso, contrariando o espírito geral da reforma, entendeu a necessidade de recriar a Secretaria do Agronegócio. Vamos falar um pouquinho a respeito da situação dos terceirizados. O objetivo do governo, segundo o senhor, é reduzir 1.200 contratos de terceirizados. E aqui nós temos, inclusive, muitas mensagens de telespectadores pelo 99040322. Um deles não se identifica, pede para não se identificar, mas fala a respeito da situação dos terceirizados do Detran. E a preocupação dele agora, inclusive está uma greve prevista amanhã no Detran, é que essa suspensão de contratos possa envolver o pessoal do Detran. Pergunto, secretário, qual é o critério que será utilizado na suspensão desses contratos com os terceirizados? Essa redução, primeiro, não é linear. 25% é a meta de atingir, em termos de redução do valor dos contratos. 25%. Mas num dado órgão poderá ser mais, no outro poderá ser menos, porque tem que olhar, além do aspecto da redução da despesa em 25%, a preservação da capacidade de serviço do órgão. Então, num órgão que, por algum motivo, tiver contratado a mais, poderemos reduzir mais de 25%. Então, não foi definido ainda. Em outro, menos. Isso aí, a Secretaria da Fazenda, junto com a Secretaria de Administração, está chamando, tem todos os contratos do Estado à mão, está chamando órgão por órgão e fazendo a conferência na ponta do lápis. Esse contrato aqui, o que dá para reduzir? Joelson, não tem como não ser assim. Se o governador não tivesse a coragem de mandar essa medida para a Assembleia, o Piauí poderia marchar para o descontrole. Eu quero lembrar ao cidadão que tem justa razão de estar preocupado que alguns países da Europa não tiveram coragem de tomar a medida no tempo certo. Portugal, Grécia, Espanha, chegaram numa situação de descontrole tal que começaram a não ter dinheiro para pagar o salário, não ter dinheiro para pagar a previdência. O resultado foi o quê? Corte linear. 25%, 30%, até 50% houve corte. Essas medidas foram tomadas há cerca de 5, 6 anos, já estão dando resultado. O que o governador quer? É evitar que a situação chegue neste grau de descontrole. Neste grau de descontrole. O que é o grau de descontrole? Por exemplo, é um motorista que o carro da direção, a barra da direção quebrou. O motorista perde a sua utilidade. Um estado que marcha para o descontrole é aquele estado em que o governador não teve coragem de tomar as medidas certas, chega num grau tal que ele
não tem mais o que fazer. E a composição do governo diante dessa situação já começa nessa fase de tramitação da reforma política ou da reforma administrativa ou só depois? Bom, ontem a reunião foi bem representativa, estava lá toda a base, os deputados exatamente. foram bastante compreensivos. Foram receptivos? Foram, quero inclusive destacar que eles próprios disseram assim, olha, alguns deles, e os outros aceitaram. Olha, governador, a população tem a impressão de que quando o senhor chama um deputado, está aumentando despesa. E não deixa de ter o aumento de despesa, porque chama o deputado, o suplente assume, né? Tem o salário, tem o gabinete, tem o custeio. É óbvio que é uma despesa que não explica em nada a questão da crise financeira do Estado. É uma despesa diminuta comparada com esse R$1 bilhão a mais que nós gastamos com o déficit da Previdência dos servidores. Mas tem horas que é preciso dar o exemplo. É preciso considerar a opinião pública. A população acha que dá muita despesa. Então, até para o servidor perceber que o governo está cortando na própria carta, os deputados disseram, governador, seria bom o senhor não chamar mesmo. Foi bem digerido isso aí? Bem digerido, bem aceito. Alguns até sugeriram que seria inconveniente, nesse momento, o governador chamar deputados para chamar 3 não chama nenhum. Para serem secretários. De modo que houve essa compreensão e agora, indo mais diretamente para a sua pergunta, mandando a mensagem para a Assembleia na quinta-feira, o governador terá mais alguns diálogos com os deputados, porque eles têm o direito de fazer alterações, claro. Não é? E aí ele já poderá começar a fazer os ajustes no que diz respeito à montagem da nova equipe. Começa com segurança e o governo? Sim, a segurança já está definida. Ele convidou o deputado Fábio, é a exceção. Não diz que toda regra tem exceção. Vou só falar das exceções. Ele convidou o deputado Fábio Abreu para ser secretário de segurança, ele aceitou. Com isso, obviamente, eu sou o primeiro suplente, serei chamado. A exceção o beneficiará, ou não? Vai ser deputado. Isso vai ser deputado, né? Bom, ir para o fronte principal do país não é desonroso. Pelo contrário, é uma missão honrosa, embora bastante difícil, nesse momento de tanta incerteza. E a sua sucessão da Secretaria de Governo, resolvida? Bem encaminhada, mas ele vai anunciar. O senhor volta para o primeiro escalão, provavelmente, depois de um tempo no... Depois de um tempo poderei voltar. Já tem pasta definida? Não. Há algumas sugestões dele, mas... Fala-se na educação, não infraestrutura... Seria honroso, mas não acredito, não, em nenhum dos dois casos. Tá, então. Bom, quando o governador deve começar a anunciar mesmo o primeiro escalão, fechar a sua secretaria? Acredito que a partir da semana que vem já comece. Já comece a ter algumas definições no sentido de dizer assim, não, o fulano vai continuar, o fulano já vai ser substituído por Beltrano. Foi tratado na reunião de ontem? Mas não deverá ter uma mudança assim em bloco, de uma vez não. Vai ser uma mudança gradual. Quando foi tratado na reunião ontem sobre o critério de indicação, a questão técnica vai pesar muito, tanto quanto a política? Olha, o governador, eu acho que nesse ponto o governador pensa como eu. A secretária é um cargo, ao mesmo tempo, técnico e político. Governador, prefeito, presidente da República ganha a eleição apresentando uma proposta à sociedade e tem a obrigação de executá-la da melhor maneira possível. Quem são as pessoas que cuidam junto com ele da execução? Os secretários, os gestores. Então são cargos políticos. Agora, é preciso que tenha a capacidade de ser técnico. O que é ser técnico? Saber fazer, saber gerir, saber coordenar, saber tomar decisões dentro da lei, saber dizer não. Como disse a nossa vice-governadora, tem hora que precisa dizer não. Porque se o cara for lá, só porque é deputado, achar que pode atender todo mundo da maneira como todo mundo pede, ele vai levar a secretaria para o buraco. E aí o governador não poderá admitir um negócio desse, né? O comentário aqui com o Elivaldo Barbosa, o governador demorou a dizer não, mas quando disse um super não, né, Elivaldo Barbosa? Conversou muito com a vice-governadora. Ultimamente ele tem que conversar muito com ela, né? E conversa, a Regina, gosta muito da Regina, uma amiga de longa data, né? E ao mesmo tempo a sua sensibilidade de perceber, ou eu tomo agora as atitudes para eu continuar dirigindo o veículo, ou o veículo aquaplana, né? É outra maneira de perder o controle do veículo. Aquaplanar, derrapar na água. Derrapar na água, aí o motorista perde a serventia, ele passa a ser um simples passageiro. E correndo risco, né? Você já pensou ser eleito governador para ser só passageiro? Para não organizar, para não procurar atingir os objetivos? O governador não desiste dos seus objetivos. Veja só, hoje mesmo ele estava assinando o contrato da PPP do Verdão. Do Verdão. Agora comenta-se também, olha, ele está no 4º mandato, toma essas medidas agora. Por que não tomou antes? Olha, a questão do investimento, o Estado existe para fazer investimento. Quando nós fizemos aquela reforma do ajuste fiscal em 2017, diferentemente do governo federal,
Nós tiramos do teto de gasto o investimento. O governo federal fez o contrário da gente. Botou o investimento no teto do gasto público, só tirou as finanças. Só tirou o pagamento dos juros aos banqueiros. Resultado, o governo federal hoje não tem... É outro motivo que leva à reforma. O governo federal, nem que queira, hoje não tem dinheiro para ajudar Estado nenhum. Porque o teto do gasto só liberou do teto os bancos. Não liberou o pessoal, não liberou o custeio, não liberou o investimento. Está tudo congelado. Está tudo congelado. O governo federal não tem dinheiro para investir. De modo que o governador percebe que é preciso investir. Os órgãos públicos, Elivaldo, têm uma tradicional dificuldade de fazer investimentos. O governador sempre teve essa noção. Bom, eu estou conseguindo aumentar a arrecadação própria, como de fato conseguiu. A economia do Brasil está crescendo, como cresceu ao longo do governo Lula e do primeiro governo Dilma. Eu preciso ter mais gente cuidando de fazer investimento. Os órgãos públicos, muitas vezes, até devolvem dinheiro por falta de pessoal, por falta de capacidade técnica e gerencial, muitas vezes, de fazer os investimentos na forma que a lei exige. De modo que foi isso, Elivaldo. Agora não, agora está na hora de cortar mesmo, não tem jeito. É o momento. É o momento. Secretário, queria agradecê-lo pela presença aqui conosco, secretário de Governo Merlong Solano. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado a vocês.